Sabe qual é talvez o maior mistério de todos? A nossa própria mente. É uma busca que já dura milênios. A gente tentando entender de onde vêm os nossos pensamentos, o que no fim das contas molda quem a gente é. Pois bem, hoje a gente vai embarcar na incrível história dessa busca por respostas. Uma jornada intelectual que, olha, definiu o jeito como nos enxergamos hoje. E para essa nossa exploração de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro fundamental, Uma História Intelectual da Psicologia, do Daniel N. Robinson. Pensa nesse livro como um nosso mapa, um nosso guia para a gente poder navegar pelas grandes revoluções que aconteceram no estudo da mente. Então, o nosso roteiro de hoje é basicamente uma viagem no tempo. A gente vai começar lá na Grécia Antiga, sabe? Depois, damos um salto para os primeiros laboratórios científicos e de lá vamos mergulhar fundo nas profundezas do inconsciente. Então, se prepara, porque vai ser uma jornada e tanto pela evolução do pensamento sobre a mente. Bom, para começar, tem um ponto que é fundamental a gente entender. A psicologia, do jeito que conhecemos hoje, é uma ciência super jovem. É sério. Porque, assim, durante a maior parte da história, as grandes perguntas sobre a mente não eram feitas por psicólogos, não. Eram feitas por filósofos. É isso mesmo. Pensa só. Por mais de 2000 anos, muito antes de existir qualquer laboratório, eram os filósofos, caras como Platão e Aristóteles, que estavam lá quebrando a cabeça com os mistérios da natureza humana. A psicologia, na verdade, nasceu de um papo filosófico que durou séculos e séculos. E o mais incrível é quando a gente olha para essas perguntas, né? O que é alma? A gente tem livre-arbítrio? A gente percebe que são as mesmas perguntas que movem a psicologia até hoje. O que mudou, e mudou radicalmente, não foram as perguntas em si, mas as ferramentas que a gente foi criando para tentar respondê-las. Ok, então, no meio de toda essa tradição filosófica, começou a surgir uma divisão. Uma grande divisão. Um debate que literalmente partiu o pensamento ocidental ao meio. E que, meio sem querer, acabou preparando o terreno para o que viria a ser a ciência da mente. Penso, logo existo. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Com ela, o René Descartes virou o grande nome do racionalismo. A ideia dele era a seguinte: a verdade mais pura, aquela indiscutível, não vem de fora, do mundo, não. Ela vem de dentro, da nossa própria capacidade de pensar, de raciocinar. E aí que o grande conflito se arma. De um lado, você tinha os racionalistas, dizendo que a gente já nasce com certas ideias na cabeça. Do outro, os empiristas, que defendiam que a mente é como uma lousa em branco, sabe? E que tudo é preenchido pela experiência, pelos nossos sentidos. Essa batalha, essa briga entre razão e experiência, moldou absolutamente tudo que veio depois. E agora, a gente chega num ponto de virada. Um momento chave. A psicologia está prestes a sair do ninho da filosofia, sabe? A voar com as próprias asas como uma disciplina científica de verdade. A era da pura especulação estava com os dias contados. A era da experimentação, essa estava só começando. 1879. Guarda bem essa data. Esse ano é basicamente a certidão de nascimento da psicologia experimental moderna. É um verdadeiro divisor de águas em toda essa nossa história. E o que acontece nesse ano? Bem, em Leipzig, na Alemanha, um cara chamado Wilhelm Wundt abre o primeiro laboratório dedicado só para a psicologia experimental. E essa foi a grande sacada dele. Chega de só ficar debatendo sobre a mente. Para ele, era hora de medir, de analisar a mente em laboratório, com controle, com o mesmo rigor da física ou da química. O objetivo do Wundt, olha, era revolucionário. Pensa assim, ele queria mapear a estrutura da consciência. Tipo, criar uma espécie de tabela periódica dos elementos da mente, sabe? Listando coisas como sensações, percepções. A psicologia finalmente estava virando uma ciência de verdade. Mas quando a ciência da consciência estava começando a pegar no tranco, a se estabelecer, veio uma nova teoria e virou tudo de cabeça para baixo. A ideia era de que as partes mais importantes da nossa mente eram, na verdade, aquelas que a gente nem consegue ver. E essa foi a ideia radical de ninguém menos que Sigmund Freud, o conceito de inconsciente. O que ele dizia era que, no fundo, a gente não manda na nossa própria casa mental. Que somos governados por forças ocultas, sabe? Desejos reprimidos, memórias que a gente nem lembra que tem, e que tudo isso molda nosso comportamento sem que a gente tenha a menor ideia. Para explicar isso, Freud dividiu a mente em partes. E lá na base de tudo, ele colocou o id. Pensa no id como o nosso lado mais bicho, sabe? A pura energia dos instintos. Ele só opera com uma regra:
eu quero e quero agora. É tipo um motor bruto, insaciável da nossa personalidade. E para fazer oposição direta ao id, Freud falou do superego. O superego é a nossa bússola moral. É aquela vozinha na cabeça, sabe? A voz dos nossos pais, da sociedade, que fica o tempo todo dizendo o que a gente deve e o que não deve fazer. É uma busca constante pela perfeição, que, claro, vive batendo de frente com os nossos desejos. E quem é que fica no meio desse cabo de guerra todo? O ego. O ego é o nosso eu consciente, o gerentão da personalidade. É ele que tem que, desesperadamente, tentar achar um equilíbrio entre os desejos selvagens do id e as regras super rígidas do superego. E detalhe, fazendo tudo isso enquanto lida com a realidade do mundo aqui fora. E o impacto do Freud foi uma coisa tão absurda que as ideias dele simplesmente vazaram da clínica e invadiram a cultura. Pensa bem, palavras como repressão, ato falho, até a ideia de complexo de alguma coisa, tudo isso virou parte do nosso papo do dia a dia. Isso só mostra o tamanho da influência dele, né? Então tá, depois de olhar para trás, para essa jornada toda, que foi longa, cheia de curvas, o que essa história da psicologia realmente ensina pra gente? A conclusão que o Daniel Wayne Robinson chega no livro dele é, olha, poderosa e resume tudo. Ele diz que a psicologia não é só uma parte da história das ideias. Ele vai além. Ele diz que a psicologia é a própria história das ideias. E é aqui que está a grande lição. Estudar a história da psicologia não é ficar desenterrando teoria antiga, sabe? É sobre estudar a gente mesmo. Cada ideia nova sobre a mente, não importa se estava certa ou errada, funciona como um espelho que revela como a humanidade se via em cada momento da história. Dos diálogos dos filósofos até os laboratórios e a neurociência de hoje, essa nossa jornada para entender a nós mesmos, ela está muito longe de acabar. A história continua sendo escrita agora mesmo, e a próxima grande ideia pode estar logo ali na esquina. A pergunta que fica no ar é: o que será que a gente vai descobrir sobre nós mesmos amanhã?